Olá, pessoal. Eu sou a monitora Letícia, sou monitora aqui do NURAP. Normalmente fico ali no Polo Osasco, então tem alguns que me conhecem, tem alguns jovens ainda que não têm contato ainda de aula comigo. Então, eu espero que esse nosso encontro de hoje, mesmo sendo um encontro online, mesmo sendo um encontro que vocês vão poder acessar aí também através das plataformas, espero que seja um encontro aí muito produtivo, que seja um assunto que ajude não só na simultaneidade de vocês, né, aí para o desenvolvimento profissional de vocês, mas que também seja um assunto aí para a vida, né, vida pessoal, que seja um assunto que possa acrescentar no planejamento de vocês, nas estratégias de vocês. Começando aqui, como sempre, né, nós falamos aí dos nossos informes, e hoje eu vou passar mais assim a parte de contatos, porque como vocês não estão no polo, não está com aquele acesso direto nem comigo, nem com os outros monitores, então eu vou passar mais os contatos do NURAP, caso alguém precise resolver alguma questão administrativa, com o RH, ou até mesmo com os monitores e com o pedagógico. Tá bom? Então, passando aqui para vocês, turminha, nós temos, então, o nosso corpo pedagógico. Então, temos a Ágata, nossa coordenadora, a senhora Marisa, nossa superintendente. No Polo Osasco tem eu aqui, Letícia Lima, o Diogo lá no centro, o Miguelzinho aqui na sede, a Laura no CCI, Tiago, que fica com o Imbu e sede também, e o Hélio, que fica também com o pedagógico, também nosso monitor, que fica em algumas aulas também com a gente, está à frente do Senai, aqui na sede, né, no centro também ele participou desses projetos. Então, esse é o nosso corpo aí pedagógico, dos nossos monitores. Caso vocês mandem um e-mail nos monitores e tudo mais, sabe aí a carinha de cada um que pode responder vocês. Continuando, turminha, qualquer dúvida que vocês tenham, então, referente às atividades, ou até mesmo a essa parte online que nós estamos conversando, tem o e-mail, então, dos monitores. Precisou falar comigo ou com um dos monitores, é monitores@nurap.org.br, tá? Referente à parte pedagógica, então, atividades presenciais, online, o Google Classroom, né? Ou então alguma dúvida que tenha voltado para o pedagógico, sempre o e-mail do pedagógico@nurap.org.br. Faremos alguns plantões, tá? De dúvidas e tudo mais pelo e-mail dos monitores também. Então, caso alguém queira mandar alguma mensagem e tudo mais, algum e-mail, mandem através do e-mail monitores, que o quanto antes estaremos respondendo para vocês. Sobre o blog, eu costumo falar que a nossa forma de comunicação eficaz e oficial, né, aqui do NURAP, é o blog. Então, qual que é a ideia? Se a simultaneidade de vocês é numa terça, tem que olhar sempre um dia antes, na segunda-feira. Então, sempre acompanhem o blog, principalmente no dia anterior aí à sua aula, à sua atividade, à sua simultaneidade, porque se tiver algum aviso, se tiver alguma atividade externa, ou até mesmo essa atividade online também, que estamos fazendo agora, normalmente é postado através do blog. Então, acompanhe sempre o blog, deixe salvo no celular de vocês, nas redes de vocês. Temos também o nosso RH, então, para quem for jovem, contratado exclusivamente do NURAP, 100% do NURAP, carteira do NURAP, e precisar fazer alguma consulta referente aí à parte do meu RH, então tem pelo iPhone, né, que é o TOTUS Meu RH, ou o Meu RH através do Android. Quando vocês baixam esse aplicativo, pessoal, normalmente no primeiro acesso, você pode clicar no QR Code, e aí teria que escanear esse QR Code aqui, tá bom? Então, quem está com dificuldade de acessar o Meu RH, aproveita essa tela e já printa, né, já tenta escanear o QR Code. Acessando o QR Code, vocês, no caso, teriam que colocar o CPF 2 vezes, tá? Então, no login e na senha para ter esse acesso. Se aparecer algum erro, algum bug, às vezes pode estar relacionado referente à internet, Wi-Fi e tudo mais, o indicado é que vocês desinstalem o aplicativo e façam o processo novamente que foi explicado por aqui. Façam isso, gente, quantas vezes for necessário, até que tenha aí uma sequência.
Quando vocês, no caso, têm o primeiro acesso, tem a aba de pagamentos. E aí vocês enviam um envelope de pagamento, e aqui do lado teria todos os pagamentos, todas as folhas aí de recebimento de vocês, tá bom? Então, esse é um aviso que normalmente nós passamos em sala, e o RH também sempre pede para a gente atualizar com os jovens. Referente às nossas atividades externas, então, para o segundo não, para o terceiro trimestre, né, teremos a agenda aí de atividades externas, o Miguel, ele faz, assim, esse trabalho de uma forma muito honrosa, né, e um trabalho que dá trabalho, então o Miguel, ele se dedica bastante, e é sempre bem-vindo indicações de locais para atividade externa. Então, gente, se, fui num lugar, achei legal, quero indicar. Tô aqui nas minhas redes sociais, tô no Instagram, tô no LinkedIn, tô, não sei, na internet, e vi um lugar legal para visita. Pessoal, lugar cultural tem que ter gratuidade, não pode ultrapassar das 2 horas da tarde, geralmente, a visita, e esse e-mail de comunicação para vocês enviarem essas sugestões é o agendamentos@nurap.org.br. Então, é sempre bom compartilhar. É difícil, gente, ter vaga para todo mundo, né? O Nurap, como vocês sabem, tem vários polos, tem sede, então é bastante gente, é sempre bem-vindo, então, a sugestão de vocês. Nós temos o SAAP, que é o saap.nurap.org.br, que é um departamento que retornou para o Nurap, ele já existia, e ele retornou, que é o caso da Adriana, onde ela é um suporte do jovem aprendiz. Então, tentei resolver pelas fontes tradicionais, pelas fontes comuns, não consegui resolver, pode mandar, então, e-mail para o saap.nurap.org.br, que a Adriana vai auxiliar vocês da melhor forma possível. Vamos lá. Temos a psicologia@nurap.org.br com a Maria Clara, onde vocês podem, no caso, enviar sugestões. A Maria, ela faz um trabalho bem legal de vínculo, de elo entre vocês e a empresa, entre vocês e o próprio Nurap. Então, ela ajuda nesse controle de frequência, lembrando que a frequência de vocês é de 75%, não pode deixar de comparecer, querendo ou não, a simultaneidade é uma extensão do trabalho de vocês, então precisa ser levado muito a sério, e a Maria Clara faz esse acompanhamento aí no setor de psicologia. A única falta, gente, ou presencial, ou de não logar e não participar da online, é por questão de saúde, tá? E essa declaração ou atestado médico precisa ser encaminhado para o Gabriel Nunes no saúde@nurap.org.br, tá bom? Não esqueçam que para a questão de saúde, além de ter a assinatura do médico, o CRM, precisa do CID, tudo direitinho. E aqui, para finalizar, para quem tem alguma questão para resolver com o departamento, então com o RH, nós temos a Emanuele, lá na contratação, que é contratação@nurap.org.br. Temos a Vitória, referente a benefícios, que é o benefícios@nurap.org.br. E o Gustavo, resolvendo questões de salário. Então, salário, folha de ponto e dúvidas sobre RH. Então, rh@nurap.org.br. Os informes, né, para esse nosso online, mais sobre os contatos, se vocês quiserem ou precisarem resolver alguma coisa, o nosso e-mail, o nosso site, e tenha um bom dia, uma boa tarde para você que está nos assistindo. Vamos começar, então, para o nosso conteúdo, vamos começar para a nossa aula, pessoal. Eu vou colocar aqui o slide, e o tema que foi separado, então, para vocês hoje, quem faz a oficina comigo, ou quem já teve alguma aula ou outra comigo, nós falamos algumas vezes sobre finanças, e hoje nós vamos focar, sim, na questão de finanças, tá? E focar também no mercado de trabalho e no mercado financeiro, também numa visão feminina, na visão da mulher. Isso não significa que os meninos, os homens, ficarão aí à margem, não. Vai ter assunto para todo mundo, vai ter o entendimento e a empatia também de todo mundo nessa aula, ok? Turminha, então vamos lá. Finanças e a importância da atuação da mulher no mercado, né?
É crucial, então, falarmos sobre essa questão de bem-estar, seja individual, seja familiar, né, do profissional até mesmo, no geral, falando de homens, mulheres e assim por diante. E é totalmente crucial falar sobre participação também nas finanças da casa, no orçamento, como sociedade. Eu costumo falar que não tem como conseguirmos alcançar seja metas, prazos, ou uma tranquilidade, ou até mesmo o nosso equilíbrio emocional, que falamos tanto, se não for aí focando um pouquinho na parte de dinheiro, né? Nós não conseguimos colocar as nossas metas em prática se não falarmos também de dinheiro. Infelizmente, no mundo em que vivemos, né, na sociedade em que vivemos, cada vez mais criam-se tabus para falar de dinheiro, né? E a ideia é realmente desmistificar isso, por isso que temos aí vários projetos de educação financeira, não falando só de NURAP, mas falando em organizações em nível até que maior, né? Nós precisamos desmistificar essa questão das finanças, né? Antigamente, se a gente for pensar naquela família tradicionalista, né, nós tínhamos o homem que saía, fazia lá, tinha o trabalho, trazia o dinheiro para casa, e ele entregava esse dinheiro para a esposa, para a mulher, e a mulher ali fazia comprinha, de acordo com o que o homem trazia, com aquele padrão tradicionalista de família. Muitas vezes, o homem ele tinha aquela questão de ser o provedor da casa, o varão da casa, né? Algumas pessoas até falavam, e não achava isso honroso passar informações de custos, de gastos para os filhos, para as esposas, e muitas vezes isso ficava enraizado nesse universo masculino, tá? O que acontece, né? Acontece que se você não trabalha finanças, se você não trabalha educação financeira, desde a sua infância, né? Desde lá de quando você começa a entender o que é o mundo, qual é o valor das coisas, tende a perdermos a mão em um determinado momento e entrarmos, às vezes, até em dívida. Tem uma coisa que eu acho muito engraçado quando eu vou ver rede social, ou quando eu estou, às vezes, em algumas conversas, que normalmente quem recebe dia 1º, vai chegando dia 30, dia 28, fala assim, nossa, mas ainda tem dinheiro na conta, mas ainda tem salário, né? É muito comum, isso acho que 70% da população faz comentários como esses. Gente, a partir da hora que eu tenho educação financeira, isso não é para ser um assunto comum, né? Temos sim que pensar em uma organização, em um orçamento, para que na última semana do mês, até cair o meu próximo salário, eu ainda tenha uma gordurinha financeira ali para um imprevisto, para algum incidente, então simplesmente por ter um valor ali economizado, aplicado e tudo mais. Sobre os nossos tópicos que será falado hoje, né? Temos a história do dinheiro, história do mercado financeiro, falaremos um pouco sobre a B3, finanças pessoais, finanças familiares, profissionais, empoderamento financeiro, soluções estratégicas e o futuro das mulheres. Falaremos também, pessoal, sobre a questão do tipo de investidor, qual o melhor investimento se fazer, né? O pessoal fala muito aí sobre, eu guardo um dinheiro, eu poupo um dinheiro e deixo esse dinheiro geralmente numa poupança, geralmente numa conta corrente. Gente, isso não é indicado. Dinheiro em poupança, dinheiro parado em conta corrente é a mesma coisa daquele vô, daquele tio de vocês que deixa o dinheiro debaixo do colchão. Né? Esse vô, esse tio, ele está perdendo a rentabilidade e o valor desse dinheiro. É só a gente pensar assim, eu falo muito isso nas minhas oficinas, quanto que vale uma Coca-Cola hoje e quanto que era o custo de uma Coca-Cola 20 anos atrás? Eu falo muito para os meus jovens, para os meus alunos também. Eu costumava comprar um pão e uma Coca-Cola por R$3,50, por R$5, e às vezes trazia o troco de bala, minha mãe queria me matar, mas sim, conseguimos.
Hoje em dia, quanto que está valendo um pão? Quanto que está valendo uma Coca-Cola? Então, a gente está falando de uma valorização ou desvalorização de dinheiro. Quando você aplica esse dinheiro, quando você tem consciência financeira, você faz com que o seu dinheiro movimente conforme a nossa economia, conforme a nossa sociedade, conforme a nossa realidade econômica. Vamos falar então de história do dinheiro, gente. Então, uma breve introdução para vocês. A história do dinheiro é uma jornada fascinante, remota aos primórdios da civilização. Então, quando a gente vai falar de dinheiro, a gente está falando basicamente de moeda de troca, né? Então, antigamente nós falávamos de conchas marinhas e até pedras que eram utilizadas como troca em sistemas monetários aí complexos. Então, eu tinha desde a primeira forma, né, que era aquela forma de troca mesmo. Então, eu produzo arroz, então vou trocar o meu arroz pelo feijão da fazenda do lado, do coleguinha ali do lado. Ou então, eu tenho uma produção mais agrícola, sei lá, de café, e eu troco aí por leite, por proteína, e seja assim como for, né? Então, o dinheiro, ele começa nesse cenário onde eu preciso ter uma moeda de troca. De início, pessoal, era muito visto uma moeda de troca, como, por exemplo, conchas, pedras, aí falava-se de ouro e tudo mais, e aí nós temos uma revolução do dinheiro, né, e até mesmo uma própria evolução da sociedade. Então, conforme foi tendo a necessidade de sistemas econômicos, foi entendendo mais sobre a questão de poder, de burocracia, de hierarquia e também de demanda, foi criando também toda essa questão do dinheiro, né? Então, aqui no slide ele fala, as primeiras formas de dinheiro eram baseadas em bens tangíveis, como gado, cereais e metais preciosos, que é exatamente o que eu conversei com vocês. Com o tempo, surgiram as moedas, que facilitavam as transações comerciais e permitiam a padronização dos valores. Ou seja, a moeda, gente, ela foi mudando até mesmo a sua matéria-prima, de acordo aí com essas transações também comerciais. História do mercado financeiro no Brasil, né? Então, quando nós vamos falar de Brasil, o Brasil ele tem uma história rica. Então, o Brasil ele tem uma história que ela é pautada muito pelo setor do agro, né? Até 1929, que foi quando nós tivemos a nossa crise econômica, falava-se do Brasil como sendo uma das referências aí nessa questão do café, do açúcar, da cana, né, de açúcar e tudo mais. E aí essa história ela é remontada no período colonial, conforme está falando aqui no nosso slide, com o desenvolvimento de atividades mercantis e financeiras ligadas ao comércio. Após a independência, o Brasil vivenciou um processo de consolidação do sistema financeiro com a criação do Banco do Brasil e a regulamentação do mercado. Então, o que quer dizer esse slide aqui para a gente, pessoal? Até 1929, nós tínhamos um mercado, uma bolsa do café. Então, o pessoal que tiver possibilidade, quando for viajar para Santos, nós temos a bolsa do café em Santos, onde faziam a negociação ali daqueles papéis. Então, hoje o café está em alta, hoje o café está em baixa. Igual como funciona, por exemplo, uma ideia das nossas negociações na B3 hoje de ações e tudo mais. Então, tinha-se essa negociação e o Brasil ele fazia uma regulamentação aí da economia focada nesses tempos mais primórdios. Em 1929, pessoal, nós temos uma crise do café e é onde sai um pouco desse foco do mercado simplesmente pela agricultura, e aí o Brasil começa a focar em outras formas de investimento, dando origem aí para as nossas bolsas. Gente, a B3, ela de primeiro momento, primeiro que assim, ela não era chamada B3, ela se tornou B3 lá mais ou menos em 2017, teve algumas mudanças, em 2008 2008, 2017, então tivemos várias mudanças da B3, por quê? Antigamente não era uma bolsa de valores para o país inteiro. Antigamente, nós tínhamos várias bolsas, e aí ficava em grandes centros econômicos, em grandes metrópoles, cada uma específica, aí, seja em mercados futuros, seja renda variável, de acordo aí também com o mercado imobiliário, com o mercado da agricultura. Não pensem, pessoal,
que aquele mercado de 1929, ele foi excluído por inteiro. A B3 hoje, ela tem um setor onde ela faz negociação também da parte da agro, então faz de negociação de açúcar, café, soja, que o Brasil também tem uma influência muito grande, sobre ouro também. Então, nós temos ainda esse tipo de investimento, se nós formos falar hoje de mercado financeiro, mas focado aí em um único local, com várias outras formas de investimento, né? Então, quando ele vai falar da B3, essa recomendação foi tirada direto do site da B3, tá, gente? Então, ele fala o seguinte: concentração que remonta à década de 2000, quando passou a estar ligada a todas as bolsas de valores brasileiras, a partir de um processo de integração das mesmas. Então, eu tive uma integração, eu tive o conjunto dessas bolsas, concentrando para si toda a negociação de ações do mercado de capitais do Brasil. A B3 resulta de fusões nesse período. Seu formato atual advém da Bolsa de Valores de Mercadorias de Futuros de São Paulo. Então, é uma junção, antigamente chamava BMF Bovespa. Então, nós tínhamos a BMF Bovespa com a central de custódia, que nós chamávamos de CETIP. Então, nós tínhamos aí algumas questões da CVM. Isso é muito importante falar, pessoal, principalmente nesse início de falar sobre B3, porque tem muita gente que não guarda, que não investe, que não poupa, às vezes por medo. Tá? Ou então, quando vai pensar em guardar, o pessoal pensa em mercados, às vezes, que não tem regulamentação. Então, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção quando formos guardar e investir o nosso dinheiro, por conta da regulamentação. Quando nós falamos, por exemplo, desses assuntos em sala, normalmente os jovens perguntam assim: e aí, Lê, já colocou o tigrinho? Já investiu no tigrinho? Como que tá aí o tigrinho e tal? Gente, nem preciso falar, isso é um jogo. Isso não tem regulamentação, tá? Por que, por exemplo, com mesmas ações tendo ali aquela necessidade de ser de um investidor mais moderado, mais agressivo, eu tenho uma certa segurança? Porque eu tenho esse cara aqui, ó, CVM, eu tenho os fundos garantidores de crédito. Então, que são regras, que são normas, que falam o seguinte: toda vez que tiver algum risco ou que tiver alguma possibilidade de uma perda, de um golpe, por exemplo, como já tivemos alguns dados históricos, nós temos fundos garantidores de crédito que pode te auxiliar, nem tudo é perdido, nem tudo é um jogo, tá? Então, tem um setor normativo, tem um setor de regulamentação por trás dessas empresas, que aí é o grande grupo aí que fica dentro da B3. Quando nós falamos em educação financeira, nós falamos principalmente de finanças pessoais. E aí temos a questão do gerenciamento do orçamento e investimento. Criar um orçamento pessoal é essencial para controlar as suas finanças. Pessoal, geralmente essas pessoas que falam lá na última semana do mês, que não tem dinheiro, que o dinheiro já foi embora, que o dinheiro pingou e saiu. Eu costumo falar para vocês, será que o dinheiro que é pouco ou será que não tem um bom gerenciamento do orçamento? Quando nós temos um gerenciamento de orçamento, nós fazemos render, é a famosa frase, fazer das tripas coração, né? Então, é quando realmente nós conseguimos ter um gerenciamento desse orçamento. Várias perguntas surgem em sala, como, por exemplo, mas como que eu faço esse orçamento? Eu baixo um aplicativo, eu baixo uma planilha do Serbase, sei lá, coloco no meu bloco de notas, eu utilizo o orçamento do meu banco. Como que eu faço para ter aí esse orçamento, pessoal? O melhor orçamento, o melhor gerenciamento, a melhor organização é aquela que você consegue seguir. Ou seja, pode ser num papel de pão. Você vai olhar para esse papel de pão? Você vai consultar esse papel de pão? Então, ele é bom, ele funciona para você? Então, é bom. Tá? Então, qual a indicação? Eu olho sempre o bloquinho de notas, tenho o costume muito de fazer no aplicativo, olho sempre no celular. Faz no celular. Eu trabalho muito com notebook, então vira e mexe, tem um Excel, tem um sisteminha que eu uso. Faz pelo Excel, pelo sisteminha que você usa. Não, eu sou aquela pessoa que eu preciso ter um quadro branco na minha casa, já conheci pessoas assim. E nesse quadro branco eu faço o meu orçamento e vou dando um tiquezinho. Gente, faça o orçamento e o gerenciamento que mais
tem a ver com você. O que não pode é ter o melhor planilha e não colocar em prática. A dica para ter um bom orçamento: anotar todas as suas receitas e todas as suas despesas. Identifique áreas onde você pode economizar, defina metas financeiras realistas e acompanhe seu progresso. Vamos lá. Então, eu tenho que ter uma coluna falando tudo aquilo que vai entrar na minha conta. Salário, vale refeição, vale transporte, renda extra, rendimento, sei lá, trabalhei, fiz uma festa, trabalhei em buffet, fiz bico, fiz bolo de pote, vendi Avon, Jequiti, seja lá o que for. Tudo que for entrar de dinheiro na sua conta, nós consideramos como receita. Então, o seu orçamento você tem que ter muito certinho do valor que você tem disponível para gastar, tá? E depois vem um provisionamento para os próximos meses, ou seja, tudo aquilo voltado para os meus gastos que eu já tenho programado. Então, água, luz, telefone, gás, celular, passeios que eu faço às vezes de vez em quando, todos os meus gastos. Uma coisa que vale ressaltar é que educação financeira é muito equilíbrio emocional. Então, tem muita gente que, quando vai guardar dinheiro, não coloca o valor do lazer. Se vocês não tiverem o controle do lazer, então deixar um dinheirinho para um cinema, para um restaurante, para um passeio, para um parque, pode ser que vocês desmotivem. E aí percam a mão desse controle financeiro. Eu costumo falar nas minhas oficinas que é o seguinte: o cartão de crédito não é que ele seja o vilão, ele não é o vilão, é que as pessoas não têm esse controle financeiro. E aí, por exemplo, tá triste porque tá cansado. Aí passa o cartão de crédito como uma brusinha e fala assim: eu mereço essa brusinha, então vou comprar a brusinha. Não é assim. Né? Eu mereço comer no restaurante do Jacan e eu vou passar no cartão de crédito mesmo eu não tenho dinheiro, porque eu trabalho igual um ser humaninho e aí eu tenho direito de comer no restaurante caro. E aí, gente, o que acontece? Você não vai fazendo as coisas por planejamento, vai fazendo por uma questão de emoção, e quando você vai ver, você perde a mão do cartão de crédito, ou você perde a mão do seu controle financeiro. A gente tem que saber para onde que está indo. Então, deixe um valor para o lazer de vocês, para o próprio bem de vocês e para a inteligência emocional de vocês. Fechou? Outra coisa que vale a pena falar também é sobre metas financeiras realistas e acompanhe seu progresso. Gente, meta financeira não é assim, ano que vem eu quero ter uma mansão de 2 milhões de reais. Não é isso. Eu estou falando exatamente de eu ter uma meta. Beleza, eu posso querer uma mansão de 2 milhões de reais? Eu posso ter um carro zero de não sei quantos mil reais? Posso. Contanto que essa minha meta, ela seja progressiva. Porque, vamos supor, quanto tempo você vai demorar para ter 2 milhões na sua conta? Quanto tempo você vai demorar para ter o valor para comprar um carro zero à vista? Então, vai começando devagarzinho. Quero terminar o ano com 5 mil guardado. Quero terminar o ano com R$ 1.000 guardado, que seja, com R$ 500 guardado, e aí no outro ano eu aumento para mais 2 mil, para 3 mil. Então é ser progressivo, porque quando você pega o jeito, quando você pega a mão, fica mais fácil de você dar sequência. Próximo tema, gente, a próxima dica de finanças e gerenciamento de orçamento é guardar e investir, que é exatamente o que eu já dei um spoiler lá na nossa introdução. Guardar é uma parte importante do planejamento financeiro, defina uma porcentagem do seu salário para poupar, explore diferentes opções de investimento, como fundos de investimento, ações, imóveis, e diversifique sua carteira de investimento para reduzir riscos. Quando eu falo de guardar ou investir, eu estou falando que o meu dinheiro eu vou fazer ele trabalhar para mim, ou seja, ele vai acompanhar a inflação, ele vai acompanhar ali a situação econômica. Então, é importante a gente guardar ou investir. Vamos ver daqui a pouquinho qual que é a melhor forma de guardar, qual que é a melhor forma de procurar ali algum investimento. Nesse slide tem uma informação importante que ele fala sobre diversificar sua carteira, tá? Então, diversificar a carteira significa assim, sempre uso esse exemplo, tá, pessoal? O pessoal de oficina já deve ter se ligado. Eu tenho, por exemplo,
um filho, eu tenho, por exemplo, não, eu tenho um filho de 3 anos, que é uma espoleta. Se eu comprar uma bandeja de ovos, chegar do mercado e deixar na ponta da mesa da minha casa, ele vai bater ali, vai esbarrar, o que, que vai acontecer com meus ovos? Vão cair todos no chão, eu vou perder todos os meus ovos. Mas, se eu chegar do mercado, organizar ali minha cestinha de ovos, guardar os meus ovos no local correto, colocar um pouco na geladeira, um pouquinho no sei onde, o que, que vai acontecer? Mesmo se o meu filho achar a cestinha de ovos em algum lugar e esbarrar, eu vou ter mais na geladeira. Ou eu vou ter guardado em outro lugar. Então, diversificar carteira significa que eu tenho que colocar um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em CDB, um pouquinho em tesouro, um pouquinho em variável, e assim vai. Fechou? O próximo slide, gente, está falando sobre orçamento familiar. Eu sei que a maioria do pessoal está nessa fase aí dos 17, 18, 19. Tem gente que eu sei que ajuda em casa, que ajuda no orçamento da família, mas tem gente tem essa, que ainda não faz, que o pai ou mãe deixa com essa vantagem aí de não precisar ajudar no orçamento familiar. Pessoal, quem tem um pai ou mãe assim, levante a mão para o céu e agradeça, Senhor, tá? Mas quem já está nessa pegada do orçamento, mesmo para quem não ajuda em casa, tem que fazer a planilhinha de vocês para saber o quanto que gasta, o quanto não gasta. Vocês conseguem ter uma análise crítica também, por exemplo, se o preço das coisas aumentaram, se o preço diminuiu. Tem gente, por exemplo, que não sabe o preço, por exemplo, de um arroz, de um feijão. A gente estava brincando essa semana aqui com o pessoal pedagógico, que eu falei que o azeite está R$ 50, gente, pelo amor de Deus. E aí tinha alguns jovens aprendizes que falaram, R$ 50? Sim, gente, R$ 50. Então o preço do azeite está caro. Então, até para vocês entenderem se as coisas estão aumentando ou não. Ou então, por exemplo, vocês que têm o costume de, eu saio muito, ou eu gosto de comprar coisas para mim, roupa, sapato, qual o melhor local? Qual o melhor preço? Então, o orçamento também serve muito para essa questão de pesquisa, de entender o mercado. Gente, sobre finanças familiares, planejamento financeiro e tomada de decisão, é falar sobre metas e prioridades. Quem aqui tem um bloquinho de notas ou tem anotado quais são as metas até o final do ano de 2024, quais são as metas para 2025, quais são as metas para 2026? Gente, é muito importante que vocês tenham metas, porque vocês conseguem voltar no seu planejamento financeiro, vocês conseguem até ver qual que é a melhor forma de guardar, qual que é a melhor forma de investir. O mundo, gente, eu falo que ele não roda, ele capota. Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer no dia seguinte, na manhã seguinte. Então, é sempre muito interessante que vocês tenham metas e prioridades e tirem um valor do salário de vocês. Eu sempre indico 30% do salário de vocês. 30% do salário de vocês, peguem esse valor e guardem um pouquinho desse valor, invistam um pouquinho desse valor. Lê, eu ainda não consigo porque eu tenho dívida, eu ainda não consigo porque eu ainda tenho conta para ajudar, porque eu tenho faculdade. Tá bom, então vai guardando o que dá. Mas, quando terminar esses compromissos financeiros de vocês, façam de tudo para tentar guardar pelo menos um pouquinho. Fechou? Próximo vai falar sobre comunicação aberta. Gente, comunicação aberta entre casal, família, amigos. É muito importante que nós tenhamos esse tipo de comunicação para tomada de decisão conjunta e transparente, tá? Quando, às vezes, eu falo que tem pessoas, e às vezes até nós mesmo, porque não somos perfeitos, tem gente que olha para o quintal do coleguinha, olha para o quintal do vizinho e acha que é mais verde a grama. E tem uns que acham que não é só mais verde, como também às vezes é de sintético, ou seja, nada pode acontecer na grama do vizinho. E quando nós começamos a conversar com os nossos pares, com as pessoas que estão realmente no nosso dia a dia, a gente começa a entender que nem sempre a grama ela é tão verde assim. Então, converse com os pais de vocês, converse com as pessoas do dia a dia de vocês e fala, quanto que custa isso? Quanto que está valendo isso? Quais são os seus custos? Qual que é o valor do dinheiro? Tá? É muito importante, a gente não pode ser negacionistas. Nós temos um grande problema do ser humano, tá? Não é de pessoas específicas, não é de gerações, mas são questões do negacionista. Eu não sei, então se eu não sei, eu não preciso, por exemplo,
me preocupar com isso. E se eu, que os olhos não veem, o coração não sente. Então, gente, tenham essas informações abertas, sabe, para as pessoas, é muito importante. Às vezes tem até alguma ajuda, você pode até crescer mais com essas pessoas. Eu costumo falar que conhecimento, comunicação, a gente não pode guardar para a gente tem que passar para o outro, a gente tem que se comunicar, a gente tem que falar, a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer, a gente não pode reter. Quanto mais você passa para frente o que você sabe, e quanto mais você se comunica, o crescimento e o desenvolvimento é orgânico, é bonito, é limpo, né? Então vale muito a pena. Nunca retenha. Planos de contingência. Tem muita gente que fala assim, Lê, eu não guardo dinheiro, eu não invisto, porque sempre acontece alguma coisa na minha vida. Eu não sei o que acontece, que eu estou lá fazendo tudo bonitinho. Pago conta, guardo dinheiro, nananana. Aí o que acontece? Sei lá, quebra o micro-ondas. Meus tênis rasga. E aí eu tenho que guardar dinheiro. Gente, plano de contingência é essencial. Então, tira, sei lá, 30% para guardar, para investir, e 10 a 20%, pessoal, do salário de vocês, para contingência, tá? Para se tiver um imprevisto, né? Por mais que às vezes você não tenha o dinheiro total, dependendo do que for que você precise, pelo menos já é uma ajuda financeira, é melhor ter um pouquinho do que não ter nada. Então, criem planos de contingência. Tirem aí, vejam do salário de vocês o quanto que vocês podem guardar ou investir para vocês, aquele dinheiro que eu não preciso usar, tá? Se tiver, tá bom, mas é um dinheiro para contingência. Seja um remédio, seja um médico, seja um celular, meu celular quebrou semana passada, seja um celular, seja aí alguma necessidade de vocês. Um parente que às vezes precisa. Finanças profissionais e negociação salarial e progressão de carreira. Gente, eu costumo falar que o contrato de trabalho é um contrato, ou seja, tem que ter a empresa de acordo com vocês e vocês de acordo com a empresa. Então, vai chegar um momento da vida de vocês que vocês têm que fazer valer a mão de obra de vocês. Pensem assim, quanto que é hoje estudar numa faculdade? Quanto que é hoje um curso que você fez? É dinheiro. Tudo que você faz para a sua carreira, para o seu desenvolvimento profissional, é dinheiro. Então, isso valoriza a sua imagem. Você está investindo em você. Você está investindo na pessoa que você é. Então, é justo você trabalhar, às vezes, e ganhar um valor abaixo do que você é capacitado? Não é justo. Só que nós temos que ter ciência do nosso valor, ciência de quanto que a gente investiu na nossa carreira. Então, pensem assim, o pessoal que faz faculdade, o pessoal que faz curso, você já viram o valor do montante que é o seu curso, a sua faculdade? Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos de curso? Tem uma faculdade de pós-graduação de 1 ano que é 40 mil o investimento no final. Ah, mas você paga 40 mil na lata? Não, você vai pagando mensal. Só que você tem essa noção e isso valoriza. Por que é importante você ter o seu valor e conhecer o seu valor? Porque quando você vai entrar para uma empresa ou vai empreender, você consegue negociar salário. Então, aprender a negociar o seu salário é essencial para as mulheres, ele fala de mulheres, mas no geral, para o ser humano, no mercado de trabalho. É importante conhecer o seu valor, pesquisar salários médios, sua área a se preparar para uma conversa confiante. Ou seja, conheça o seu valor e conheça também o CBO, ou seja, qual que é o salário para aquela determinada área. Também não pode ser uma área que o salário é 5 mil, você pede 20 mil, tá? Mas é olhar quanto que o mercado pede, qual que é o meu nível e o quanto que eu posso ganhar nessa área. Isso é muito importante. Outra questão de educação financeira é progressão de carreira. Então, da mesma forma que vocês definem meta para a vida de vocês, então, quero ter um carro daqui a 1 ano, quero ter uma casa daqui a 4 anos, é definir também progressão de carreira. Então, hoje eu estou júnior, hoje eu estou aprendiz, no caso de vocês. Então, qual que é a minha meta? A minha meta é acabar aprendiz, começar um estágio, depois do estágio ser analista, depois de analista ser pleno, depois de pleno ser sênior. E aí vocês conseguem definir aí metas de carreira, buscar oportunidade de desenvolvimento profissional, construir uma rede de contatos, então são fatores importantes para a progressão dessa carreira também. Então, o network de vocês e também a forma de se preparar.
Mentoria e apoio. Então, contar com mentoras e grupos de apoio é fundamental para mulheres. E falo novamente, gente, não só mulheres, homens também, se sentirem seguras e fortalecidas para alcançar seus objetivos profissionais. Então, eu costumo falar que eu só gosto de ambientes que eu não sei tudo. Eu adoro trabalhar com gente especialista, sei lá, sou especialista em tal assunto. Eu adoro trabalhar com pessoas que sabem muito, 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 muito mais que eu. Sabe por quê? Porque eu aprendo todo dia, eu me desenvolvo todo dia, eu tenho um olhar crítico para mim mesmo. Então, mentoria e apoio, nem sempre eu estar na minha linha de conforto e com uma pessoa só falando, vai lá, você consegue, guarde seu dinheiro. Não, mentoria e apoio também eu olhar e receber crítica e ter pessoas superiores a mim, onde eu possa me espelhar também, tá? O próximo é equilíbrio do trabalho e da vida. Posso falar, vou ser sincera, eu tenho grande dificuldade com isso. Eu sou muito ligada no 220. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar, poxa, até aqui eu tenho que parar de trabalhar um pouquinho, eu tenho que curtir minha vida. Vou falar para vocês, gente, eu estou num processo de evolução, a gente é ser humano, então a gente está em constante desenvolvimento, mas é essencial para a gente ter uma educação financeira, um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, que a gente encontre o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal para evitar o esgotamento e garantir saúde física e mental. Então, assim, é até aquele equilíbrio do trabalho de eu não posso trabalhar demais, porque se minha mente ela oxigena, eu consigo produzir mais no dia seguinte, e também eu não posso curtir a vida adoidado, loucamente. Eu não posso chegar numa balada para vocês jovens, pegar o meu cartãozinho, ou pegar o cartão da mãe, ou pegar um empréstimo e sair gastando numa viagem de férias, ou sair gastando em uma viagem de final de semana, ou numa balada, num restaurante. Eu tenho que ter noção, tem que ter equilíbrio. A vida, ela é feita de equilíbrio. O próximo, conhecimento é poder, então é meio que abraçando o que eu já passei para vocês. Aprender orçamento, investimento e planejamento financeiro é essencial para alcançar a independência financeira. Gente, eu costumo dizer o seguinte: não precisamos ser ricos. Tem gente que fala, você não precisa, Letícia, eu preciso ser rico. Não, não precisamos ser ricos. A gente só precisa ter isso aqui, ó, independência financeira. Se eu tenho uma vida confortável, se eu tenho uma vida que eu consiga proporcionar coisas boas para os meus pares, isso já é o primeiro caminho. Eu costumo te falar que riqueza, gente, isso é consequência orgânico. Riqueza ela é muito de acordo com cada pessoa. De riqueza para mim pode ser diferente de riqueza para vocês. Tomadas de decisão, então aqui a gente está falando um pouquinho de empoderamento, de educação e independência, então ter acesso à informação, entender as nuances do mercado financeiro, permitir que as mulheres tomem decisões financeiras mais assertivas, lembrando que é uma aula focada muito para o empoderamento feminino, mas também estamos falando de pessoas, ou seja, turminha, permite que as mulheres e as pessoas tomem decisões assertivas. Por que você vai comprar um iPhone 15 se você vai se endividar? Por que você não compra o 12, depois que um dinheirinho compra o 13, ou compra um outro que não seja iPhone? Por que você, por exemplo, vai sair para uma chácara, para uma viagem com os amigos, com dinheiro que você não tem, que você vai desregular, ou que você vai tirar de um investimento, de uma poupança, de um guardar, ou muitas vezes, infelizmente, pessoas que entram em cheque especial para fazer algumas coisas que não é uma decisão assertiva. Empoderamento financeiro permite que mulheres alcancem seus objetivos, construam seus futuros e tenham controle sobre suas vidas. Sim, gente, o empoderamento financeiro permite, então, que a gente tenha um controle de futuro. Falo muito sobre protagonismo. Vocês estão numa roda, lembra do ratinho? Tem um ratinho que o pessoal sabe muito quando vai falar de paradigma e tudo mais, aquela roda que você coloca o ratinho fica assim, ó.
rodando, 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 rodando. Você para a roda, ele continua rodando, ele nem raciocina mais. Ou seja, ele está indo em um certo foco, numa certa tendência. É onde o pessoal fala, para a direita, vai todo mundo para a direita, para a esquerda, vai todo mundo para a esquerda. Ou você tem protagonismo de vida. Quando eu tenho independência financeira, eu posso falar assim, não quero mais nada, agora eu vou fazer pós, agora eu vou viajar, agora eu vou, sei lá, eu vou viver. Seja protagonista da vida de vocês. Saibam tomar decisões, saibam ter independência. E agora, eu falei tanto de guardar, falei tanto de investir, e tem muita gente que fala, tá bom, tá, e aí, como que eu faço? Estou aqui com o meu dinheiro na minha conta, o que eu tenho que fazer? Então, o perfil do investidor também é chamado de suitability. Na verdade, meu inglês está péssimo, preciso fazer um curso de inglês, preciso, sem fugir mesmo morando fora. É uma avaliação que ajuda a definir quais aplicações financeiras se encaixam melhor para você. Então, quando você decide investir, quando você decide guardar, o banco ou a corretora vai te dar um teste de perfil. Lá vem vocês falando de teste de perfil de novo. Sim, gente. Precisa saber o perfil de vocês para saber qual que é o melhor investimento. Para não acontecer aquilo que, infelizmente, as pessoas veem, e aí algumas por não ter esse conhecimento, ficam com medo, que é aquele medo de perder dinheiro em ações. Tem gente que às vezes não tem ainda perfil para ser um investidor mais agressivo, moderado, e aí tem que fazer esse ajuste de perfil. Nós temos 3 perfis, então o primeiro perfil é de investidor conservador. O conservador, gente, normalmente todo mundo, quando começa a investir, tende a entrar nesse perfil que é o conservador. Por quê? Ele procura alguma coisa de risco baixo. O prazo, normalmente, se o risco é baixo, eu vou guardar por mais tempo, então vai ser a longo prazo que eu vou ter um valor investido. A rentabilidade é uma rentabilidade, gente, que ela é um pouquinho mais baixa, só que ela é totalmente segura. Uma coisa muito importante para quem pretende entrar nesse mercado de investimento, para quem pretende investir, não existe investimento 100% seguro. Então, investimento, falar de investir é falar de assumir riscos. Então, quanto mais alto o meu rendimento, mais alto é o meu risco. Quanto mais baixo o meu rendimento, mais baixo é o meu risco. Então, o conservador, ele vai assumir riscos baixos, com rentabilidade baixa, com uma segurança muito alta, tá? Quais são os investimentos indicados para esse tipo de perfil? Pessoal, vamos focar em renda fixa, vamos focar então em CDB, vamos focar em tesouro direto, em fundos de renda fixa e fundos multimercados. Quando nós falamos de CDB, nós estamos falando de investir em títulos bancários. Então, eu posso investir no título do Bradesco, no título do Itaú, no título do Nubank, do título do Inter. Então, aqui eu estou investindo em bancos. E aí vamos pensar assim, qual que é a probabilidade de uma grande instituição financeira falir? Tem probabilidade? Tem risco? Tem, mas é um risco baixo. Por isso que o CDB é indicado para vocês. Lembrando que todas essas formas de investimento que eu estou trazendo para vocês são formas de investimento, turminha, que tem fundo garantidor de crédito. Então, também tem ali uma certa garantia para vocês se acontecer aí alguma coisa, mesmo sendo muito baixo, gente, quase que impossível. Nós temos o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, gente, é nada mais, nada menos do que eu aplicar em títulos do governo, títulos públicos. Então, pensa assim, qual que é a chance de um banco quebrar e de um governo quebrar? Gente, quebrar, eu digo, não é crise, eu digo quebrar mesmo, eu digo realmente a gente acabar com a nossa Constituição. É mínima. Quem que tem mais risco de quebrar? O banco ou a nossa Constituição brasileira? Quem tem mais risco é o banco. Então, qual que é o mais seguro? É o Tesouro e depois o banco. Fundos de renda fixa. Então, nós vamos ter aí vários fundos voltados para renda fixa de acordo com a carteira que for ali do banco, da corretora de vocês, e os fundos multimercados. O fundo multimercado é quando a instituição que você investe já fez um estudo de mercado e faz um pouquinho de renda variável, um pouquinho de renda fixa,
tudo ali nesse fundo multimercado. Então, não é você que escolhe, não é você que tem que estudar as ações, não é você que vai determinar a hora de entrar, a hora de sair. Normalmente é um fundo que ele já é meio que pré-estabelecido. Isso é um fundo multimercado. Ah, Lê, qual desses que eu tenho que fazer? Todos. Então, você pega o seu dinheiro e coloca um pouquinho em cada um desses, tá? Porque você vai diversificar a sua carteira. É a mesma coisa da historinha da galinha, do ovo lá que eu falei do meu filho, que pode derrubar a cesta. Investidor moderado. Então, nós temos o segundo perfil de investidor. Lembrando que nós temos 3 no total. O moderado, gente, é moderado, médio. Então, ele quer risco, mas ele não quer tanto risco, tá? O prazo, normalmente, vai ser de médio e curto prazo, os investimentos dele. A rentabilidade dele também vai ser média, porque ele está assumindo um pouquinho mais de risco do que o conservador. E a segurança também vai ser média, tá? O que eu indico para um moderado? Aí sim, já começamos a falar de ações e fundos de ações, lembrando que ações e fundos de ações não dependendo também da forma que você vai investir. Aqui ele está falando de médio e curto prazo. Então, gente, eu não posso ficar fazendo, por exemplo, ações de day trade no mesmo dia, ou seja, compra e vende no mesmo dia. Eu preciso de uma expertise um pouquinho maior, só que nada no caso, impede de eu comprar uma ação, então eu pesquiso, vamos supor, vou pesquisar uma ação que está rendendo muito, um mercado que está crescendo muito hoje no Brasil, e aí eu começo a investir. Por exemplo, hoje nós não indicamos investir, por exemplo, no varejo. O varejo ele está em baixa, então a gente não sabe qual que é o fundo do poço, então a gente não pode entrar no investimento, por exemplo, de varejo. Mas nós temos aí outras formas de investimento que eu posso entrar e dar uma estudada também para começar a investir. CDB Tesouro Direto, então é para eu ter um pouquinho do conservador, para eu ter um pouquinho de dinheiro ali em títulos públicos e bancários. Fundo imobiliário e multimercado, então investir aí nesse mercado imobiliário através dos fundos imobiliários. Fundo imobiliário é basicamente quando você compra ações de grandes instituições, então, por exemplo, que alugam. Então, por exemplo, o shopping, por exemplo, perto da sua casa, esse terreno não é do shopping, esse terreno é de um fundo imobiliário, e esse shopping ele paga ali alguns valores para esse fundo que é repassado para os investidores. Tudo isso tem nos aplicativos, tá, gente, de fundo imobiliário. Então, vamos supor, eu acho que o shopping está vendendo muito, então vou procurar alguns fundos que tenham mais shopping. Eu acho que o fundo de agro está melhor, então vou para o agro. BDR e ETF, gente, que aí seria também alguns investimentos voltados mais para letras e tudo mais de crédito, fundos cambiais e fundos de renda fixa. Então, vocês estão vendo que conforme vai passando o nível, eu preciso entender mais de investimento, eu preciso estudar mais sobre investimento. Se você pretende investir, tem que ter muito certinho na cabecinha de vocês, que vocês vão ter que estar estudando a todo momento política, economia, tá? Investimento, gente, agressivo. O investidor agressivo. Aí sim é aquele cara que já tem mais tempo de mercado. É aquele cara que, querendo ou não, aquela mulher, aquela pessoa que vai entender um pouco mais. Por quê? O risco já é alto. Então, ele vai entrar em ações ou então em fundos que possam, sim, ter algum prejuízo muito grande financeiro. O prazo, normalmente, é curto prazo. Então, ele entra e sai de ações em um mesmo dia, em uma mesma semana. Ele entra e sai de fundos no mesmo dia, em umas mesmas semanas, pensando em uma rentabilidade alta e uma segurança mais baixa. E aí permanece as mesmas indicações para o moderado, só que o que vai mudar é mais o prazo e a quantidade que um agressivo ele vai comprar em ações, fundos, CDB, tesouro, fundos imobiliários, multimercados, fundos cambiais e fundos de renda fixa. E aí todo mundo me pergunta, Lê, eu invisto em corretora ou invisto em banco? Gente, vocês investem onde vocês têm maior facilidade, mas eu indico sempre corretora, ou um banco de investimento, ou um banco que seja de investimento. Por quê? Lembra que eu falei de títulos públicos e títulos bancários, no caso do CDB? Se eu faço um CDB no Bradesco, quais CDBs que eles vão te indicar? CDBs do Bradesco. Se eu faço, por exemplo, um CDB no Inter, ele vai te indicar mais os CDBs do Inter. Quando eu falo de corretora, eu estou falando de uma lojinha de investimento. Então, a corretora, ela quer lucrar. Então, quanto mais produto e mais diversidade de produto ela tiver na plataforma dela, mais ela lucra. Então, a corretora ela é mais indicada porque ela vai ter mais opções para vocês como clientes e, às vezes, até algumas taxas aí diferenciadas.
Falando sobre corretoras, o Inter, que vocês devem conhecer como Banco Inter, ele era uma corretora, só que ele foi tão desenvolvido, ele foi tão bom, assertivo na questão dele de atendimento e de processos de investimento, que ele virou um banco. Então, ele é um banco múltiplo, que tem um mercado, uma questão de investimento muito utilizada e muito indicada. Temos a Clear, a Modal Mais, a Rico, a Isinvest, que é do Nubank, e a XP Investimento. Então, é algumas dicas de corretoras para vocês. Só falando que a XP normalmente ela é mais elitizada, o que muda muito, gente. O que vai mudar muito é a taxa de corretagem que eles vão cobrar. Por exemplo, investi R$ 1.000, ganhei 100. Então, eles vão cobrar uma taxa de corretagem. O que muda muito é isso. O que geralmente eu indico, o Inter ele é muito bom para quem for conservador, ele é autoexplicativo o site. A Rico também é legal. Lembrando que a Rico e a Clear, Modal Mais não. A Clear e a Rico, elas são da XP Investimento. Então, o que vai mudar muito aqui é nível de investidor. O que eu indico? O Inter, Ex-Invest do Nubank e também um pouquinho da Rico aqui também é legal para investimento. Quando nós falamos, então, de investir, eu vou trazer alguns dados para vocês, porque essa aula também falando de mulheres? Porque nós temos hoje, nível social, como todo mundo já sabe, o preconceito de gênero. Então, mulheres, elas enfrentam barreiras, né, no mercado financeiro, até mesmo por uma questão de estereótipos, né, e aí ele tem uma certa limitação de oportunidades e crescimento de liderança. Falta de acesso à educação financeira, então, desigualdade de acesso à educação financeira, desproporcionalmente, falta de conhecimento financeiro impede o controle e planejamento. Então, até mesmo por uma questão de como foi formada a nossa sociedade, igual no início da aula, eu falei para vocês sobre. Eu falei para vocês no início da aula sobre como que era feita a família tradicionalista. Então, querendo ou não, foi criando estereótipos da mulher. Redes de apoio e mentoria, que eu confirmei com vocês. Então, criação de redes de apoio, hoje em dia, é uma das soluções. Então, tem várias empresas que não só estão dando mercado também para esse recrutamento e seleção de mulheres, mas também formando, capacitando mulheres também nessas áreas, para fortalecer até mesmo essa integração de mulheres. E aqui tem alguns dados para vocês, que é mulheres participando da renda familiar. Olha a importância, né? Hoje nós temos 40% de mulheres que participam, que complementam a renda familiar. 35% complementa, não 100%, mas ajuda ainda financeiramente. Então, olha aqui, ó, o quanto de mulheres que estão ajudando na renda familiar, né? Então, isso é importante. Só 25% não ajudam. Aqui tem um estudo também que está falando de relevância das mulheres nas finanças, né? E aí fala o seguinte: essa pesquisa tem um link aqui embaixo depois para vocês, tem algumas pesquisas que eu trouxe do Valor Econômico, de algumas mídias, que a pesquisa reflete mulheres brasileiras atual mais empoderadas, cada vez mais dispostas a gerir as despesas de casa e formas de novos arranjos familiares. Afinal, independência financeira é pré-requisito para a independência feminina. Aí ele traz assim: apenas 12% das mulheres ainda não contribuem financeiramente no lar. Em geral, estão na faixa de 18 a 29 anos, têm somente ensino médio completo, não têm filhos, são solteiras, estão ainda desempregadas ou donas do lar. Ou seja, é um número muito pequeno, só 12% das mulheres não ajudam no ambiente familiar, e geralmente as que não ajudam é porque às vezes estão desempregadas, porque se tivesse às vezes alguma chance de mercado, não só no mercado financeiro, mas no mercado de trabalho, às vezes elas estariam fazendo parte aqui dessas porcentagens. Então, é bem legal a gente ter esse acesso, né? Participação das mulheres no mercado financeiro no Brasil. Aqui a gente já está falando sobre mercado de trabalho no ramo de finanças, tá, gente? E aí é uma fonte que é da B3, que ela fala o seguinte: 23%, segundo o levantamento da B3, de 1.945.607 investidores cadastrados pela instituição até janeiro de 2020, apenas 466 mil são mulheres. Então, pense assim, são mulheres, gente, que não é que trabalham no mercado financeiro, são mulheres que investem dinheiro.
Então, é um mercado muito masculino. E hoje as mulheres podem investir. Você pode pegar sua renda, você pode pegar um dinheirinho da sua renda e você pode investir CDB, tesouro, ações, seja lá o que for, se você tiver perfil, tá? Acho que acaba aquele estereótipo que mulher gasta tudo em maquiagem, que mulher gasta tudo em sapato, que... Não, gente, que mundo retrógrado é esse? Então, precisamos mudar e trazer conhecimento para que essas mulheres aumentem esse número de 23%. De acordo com os dados do Tesouro Direto, então aqui nós estamos falando de uma renda conservadora, 31,4% de mulheres investem. Então, menos da metade, até no Tesouro, que é uma coisa, um título conservador, um título de renda de pouco risco, nós temos poucas mulheres. Por isso que nessa aula de hoje, nesse tema de hoje, pessoal, eu falei de mercado financeiro para todo mundo, mas eu estou focando em mulher, porque a gente também tem que crescer um pouquinho esses números para representatividade. Querendo ou não, cada vez mais estamos influentes aí no mercado de trabalho e precisamos mudar. Aqui eu trouxe para vocês, gente, presença femininas no setor financeiro cresce, mas segue baixa. Isso é uma reportagem do Valor Econômico, que ele fala que é o seguinte: aqui são as empresas de mercado financeiro ou seguradoras e o quanto de mulheres que nós temos no comando. Ou seja, por que eu trouxe no comando? Porque geralmente são as mulheres que vão investir um pouquinho mais e que vão ter essa questão, até chegar naquela pirâmide e a gente conseguir um dia o mundo perfeito, fazer com que, por exemplo, a empregada doméstica, a atendente de caixa, consiga ter um dinheirinho guardado, nem que seja numa renda fixa. Então, a B3, ela está em primeiro lugar com 33% do quadro de liderança feminina, Santander com 23,5%, Itaúsa com 23,1%. Itaúsa, gente, ela é uma conglomerada do Itaú, tá? Ela tem outras empresas juntas. Banco do Brasil, 19,10%. O último, nós temos o BTG com 10% de mulheres, o Bradesco com 13,3%. E a Porto Seguro com 15,8%. Então, gente, é o que ele fala aqui na reportagem. Está crescendo, só que ainda é pouco, tá? Então, nós temos uma diferença imensa, sim. Por mais que, graças a Deus, nós vemos mulheres mais na faculdade, mulheres mais no mercado de trabalho, mas ainda tem muito chão para andar, tem muito chão para capinar ainda nesse mercado afora. Educação financeira com direito a todos. 48% das mulheres buscam pela internet, ou 40% preferem seguir influenciadores digitais ou perfil de finanças nas redes sociais. Então, aqui dando continuidade nas pesquisas, falando que as mulheres que investem, elas estão procurando por essas mídias sociais. E uma coisa que me chama a atenção é que fala de influenciador e rede social. Gente, tem que tomar cuidado, porque temos a Betina aí da vida, não sei se todo mundo conhece, que é aquela mulher que falou que conseguiu ganhar aí do 1.000 ao milhão, junto com o primo rico e tudo mais, mas a gente tem que olhar perfil. Será que esse influenciador fala a minha língua? Será que eu estou indo na linguagem correta, né, para esses investimentos? E aí nós vamos para algumas questões de soluções e estratégias, que é oferecer programas de mentoria. A gente fala muito de mentoria, porque nós estamos sem conhecimento e sem a informação chegar, a gente não consegue mudar o mercado. E às vezes, quando fica muito livre, sem uma mentoria, eu posso, às vezes, me desmotivar. Eu posso pegar um coaching da vida por aí e me desmotivar ou fazer um investimento errado, né? O pessoal fala muito de Bitcoin. Bitcoin está sendo estudado, é a moeda do futuro, é o investimento do futuro, mas a gente precisa ter um mínimo de conhecimento para investir em Bitcoin, nem sempre ele é a melhor forma de investimento. Então, é legal ter um mentor que saiba aí te auxiliar nessa questão. Educação financeira inclusiva, então, criar programas de educação financeira específicos para mulheres. Então, assim, eu tenho que falar de acordo com o meu público. Se eu sou uma mulher que a minha vida é doméstico, é só lavar, passar, cuidar de criança, eu não posso, por exemplo, trazer exemplos de mulheres viajando o mundo. Não é que essa mulher não vá viajar o mundo, mas eu tenho que primeiro começar a falar com ela, a língua dela, para depois trazer para esse mercado. Eu costumo falar que o mercado de finanças é um mercado um pouco até que arrogante, porque as pessoas, quando têm esse entendimento, poucas gostam de passar de uma forma fácil de entender.
Promoção da diversidade e inclusão, então promover diversidade e inclusão nas instituições financeiras. Então não adianta, por exemplo, eu chegar para um grupo de mulheres e falar de inclusão e diversidade financeira e quem estiver passando, por exemplo, todas essas informações não tiver uma mulher no grupo, não tiver uma pessoa que seja ali que você fala, nossa, é igual a mim. Incentiva a liderança feminina. Então, sim, eu trouxe essas pesquisas para não ficar só, a Letícia acha isso. Não, gente, isso é uma pesquisa do valor econômico, é uma pesquisa de empresas que está crescendo, mas ainda é pouco. Mas vai mudar, vai mudar. E o futuro das mulheres nas finanças. Então, as mulheres representam uma força crescente no mercado financeiro, o futuro é promissor, com oportunidade, liderança, educação financeira e inclusão. Liderança feminina nas organizações e arquétipo do feminino. Turma, esse foi o nosso tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido útil para a vida de vocês, pessoal e profissional. Essa aula, ela vai ficar gravada. O que eu indico para vocês? Na descrição vai ter o link. Façam o Forms. A presença de vocês no curso, a presença de vocês na simultaneidade vai ser lançada pelo corpo pedagógico, por nós monitores, através das respostas do link do Forms. Então, não vale apenas assistir a aula gravada, mas precisa também fazer o Forms bonitinho que eu vou deixar para vocês, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aí um dia maravilhoso, um final de tarde, um final de dia, não sei aí o horário que vocês estão assistindo. E qualquer coisa, eu estou também no Monitores respondendo vocês, beleza? Um beijo, turminha, e até depois do dia 15. Tchau!